Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar as aulas 19 e 20. Classes de palavras, numeral e pronome, função na construção de sentidos no texto. No ensino fundamental, todos vocês estudaram bem detalhadamente essas duas classes de palavras. Então agora nós vamos fazer uma retomada. Então é uma aula bem simples. Primeira classe de palavra de hoje, o numeral. Então o numeral é o nome que se dá à classe de palavras que serve para indicar quantidades por meio dos números. A característica mais marcante dos números é a exatidão. A exatidão própria dos números confere a eles um peso argumentativo forte. A precisão, em princípio, causa mais impressão do que imprecisão, na verdade, né? Em português, os numerais eles são divididos em 4 tipos. Os numerais podem ser cardinais. Os cardinais são usados para indicar contagem. Como assim? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200. Né? Os numerais podem ser ordinais, indicam ordem ou posicionamento. Primeiro, segundo, terceiro, décimo, undécimo, duodécimo, 13º e assim por diante. Eles podem ser multiplicativos, indicar multiplicação, eu digo simples ou singelo, duplo ou dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e assim por diante. Também podem ser fracionários, que indicam divisão, meio, ou metade, 1/3, 2/3, 1/4 e assim por diante. Os numerais servem apenas para indicar contagem, organização, né? Ordem, multiplicação ou fração, que é a divisão. Nunca uma característica das coisas. A função deles é indicar contagem, possessão, multiplicação ou subtração ou divisão, mas nunca qualificar nada, porque eles são exatos. A função deles é dar essa exatidão das coisas, né? Por isso é que nós podemos falar que eles, num texto, numa frase, eles causam um olhar exato, causam um sentido exato, eles causam o que nós chamamos de despersonalização. Em outras palavras, eles causam a exatidão que funciona como um peso muito forte dentro do processo de argumentação. Então, o sentido que os números causam em qualquer texto é justamente essa exatidão e essa força argumentativa. Os números não mentem jamais. Né? Bom, outra classe de palavra que nós vamos rever são os pronomes. Bom, pronome é a palavra que substitui ou acompanha um nome indicando a pessoa gramatical. Pessoa gramatical? As pessoas gramaticais que nós queremos dizer são as pessoas de discurso. A primeira, a segunda e terceira. O eu, ou nós, o tu, ou vós, o eles, ou elas. Quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Não é? Em língua portuguesa, são 6 os tipos de pronomes. São os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos e os pronomes relativos. Então nós temos aqui os pronomes pessoais
e eles são subdivididos em língua portuguesa em 3. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e pronomes pessoais de tratamento. Então vejamos, os pronomes pessoais do caso reto são os que nós usamos antes do verbo com a finalidade de serem sujeitos da oração. Agente ou paciente, são sujeitos, os que fazem ou sofrem a ação, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então aqui, as pessoas do discurso. Paralelo, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que funcionam como complemento do verbo. Esse complemento pode ser objeto direto ou objeto indireto. Podem ser átonos ou tônicos. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Também nós vamos ter os pronomes pessoais de tratamento. São os que nós usamos para indicar cortesia, educação, uma forma polida de nos achegarmos a alguém superior a nós, né? Nós temos os pronomes Vossa Senhoria, muito usado, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Eminência, Vossa Santidade, Vossa Paternidade, você, que é um pronome pessoal de tratamento de uso informal, né, de uso popular, e etc. Bom, os pronomes pessoais, eles servem para substituir as 3 pessoas gramaticais de quem eu lhes falei, né? Também são chamados de pessoas do discurso, o eu, o tu e o ele ou ela. Eu, primeira pessoa do discurso, quem fala. Tu, segunda do discurso, com quem eu falo. Ele ou ela, terceira do discurso, de quem falamos, de quem se fala. Então, temos aqui o plural. Nós, a primeira, vós, o segundo, eles ou elas, terceira, né? Bom, como eu disse, podem ser do caso reto os pronomes pessoais, do caso oblíquo, ou os pronomes pessoais de tratamento. Tudo bem? Bom, pronomes são palavras simples, são fáceis, né? É impossível escrever texto sem utilizarmos os pronomes. Nós temos agora os pronomes possessivos. Pronomes possessivos, em português, meu e variações. O que seria isso? Meu, meus, minha, minhas, né? Masculino e feminino, singular e plural. Seu, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas. Os pronomes possessivos são os que substituem as pessoas gramaticais e geralmente dão a ideia de posse. Vejamos aqui as 3 frases. Este livro é meu, pronome possessivo. Esse livro que tens aí é teu. Aquele livro é dele, é dela, é nosso, não importa. São 3 exemplos aqui de pronomes possessivos. A ideia deles, a finalidade do pronome possessivo é indicar possessão. Tudo bem? Temos os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que determinam no tempo ou no espaço a posição designada, a posição da coisa designada em relação à pessoa gramatical. Essas mesmas frases. Este livro é meu. Como assim? Eu sou o locutor, o enunciador, a pessoa que fala, o emissor. Então, tudo que estiver próximo a mim, tudo que estiver próximo à pessoa que esteja falando, nós vamos usar este, esta ou isto, porque está próximo do falante. Esse livro que tens aí é teu. Esse. Eu estou falando contigo, com a segunda pessoa. Então, o que está perto de ti, eu vou usar esse, essa, isso. Aquele livro é dele.
tudo que estiver distante, tanto da primeira quanto da segunda pessoa. A primeira é quem fala, a segunda com quem se fala. Se estiver distante das duas pessoas do discurso, nós vamos usar aquele, aquela, aquilo. Então aquele livro é dele, né? Em texto, esta situação em que estamos vivendo hoje, esta pandemia, porque presenciamos este fato histórico, porque estamos no presente, então esta. Agora eu estou mencionando num texto algo já passado, próximo, esse fato, né? Esse problema e essa guerra que teve recente, essa guerra já passou. Eu vou usar esse, essa, isso. Aquela guerra lá da Idade Média, aquela guerra lá de 1945, estou me reportando a algo distante, então aquele, aquela, aquilo. Os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Aí nós temos as contrações também, como daquele, naquele, deste, desta, etc. Tá? Lembremos-nos de que os pronomes demonstrativos são aqueles pronomes, então esses pronomes aqui, né, que determinam no tempo ou no espaço a posição, perto, intermediário, distante, da coisa em relação à pessoa gramatical. Essa pessoa é a que esteja falando, ou a com quem se esteja falando, ou a de quem se esteja falando. Tudo bem? Bom, também temos os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são simples. São os que nós usamos ou no começo, no meio, ou até mesmo no final de uma oração, próximo a um ponto de interrogação, ou que tem um ponto de interrogação. Usamos para fazer perguntas. Né? Usamos que? O que é isso? Qual é seu nome? Onde você está? Quando aconteceu isso? Quem chegou? Quanto custa? Então, estas palavras são chamadas pronomes interrogativos. Sem segredo, muito fácil. Ponto de interrogação. Notem aqui, são meio parecidos, né? Os pronomes relativos são aqueles pronomes que nós usamos geralmente para ligar termos numa oração. Os pronomes relativos, o que, onde, quem, quando, como, cujo, geralmente fazem parte com as orações subordinadas adjetivas. Eles vão funcionar como elementos anafóricos, como assim? Buscando algo dito anteriormente, como por exemplo, diga assim, a mulher que sorriu para mim é a minha irmã. Notem nesse período composto, eu tenho aqui, ó, sorriu, um verbo, uma oração. É um verbo, segunda oração. Então eu digo assim, a mulher é a minha irmã. O sujeito deste verbo é a mulher. Quem sorriu para mim? O sujeito é que. Sintaticamente é que. Esse que, por que eu sei que é um pronome relativo morfologicamente? Porque ele funciona como elemento anafórico, ele busca um termo anterior. Morfologicamente ele é um pronome relativo, sintaticamente ele é um sujeito simples, porque ele é sujeito desse verbo, né? E semanticamente ele significa a mulher. Então ele é um elemento anafórico, busca o termo anterior. Bem simples. Aí, quando nós estudamos lá no 9º ano as orações subordinadas adjetivas, foi enfatizado isso. E nós vamos reestudá-las no 2º colegial, né? Nós também temos os pronomes indefinidos.
O nome já diz, indefine, né? Os pronomes indefinidos são os pronomes que se referem a uma terceira pessoa, dando-lhe sentido vago de inexistência, quase que não se sabe se tem ou se não tem alguém ali, alguma coisa ali, né? Então, eles dão esse sentido vago, ou expressam uma quantidade também que você não sabe. Alguém está batendo a porta. Alguém. Quantos? Você não sabe quem é, então indefine. Em língua portuguesa, eles são invariáveis, os que não sofrem alterações, só existe aquela palavra. E os variáveis que tem o feminino e o masculino, singular e plural. Nós temos aqui os invariáveis: algo, alguém, nada, ninguém, tudo, cada, outrem, quem e que. Os variáveis: algum, porque eu vou ter alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo, toda, todas, né? Todos. Aqui, muito, muitos, muitas, muita, pouco, pouca, poucos, poucas, certo, certa, certos, certas, diverso, diversa, diversos, diversas, vário, vária, vários, várias, outro, outra, outros, outras, tanto, tanta, tantos, tantas, qual, quais, qualquer, quaisquer, né? Quaisquer. Então nós temos aqui os pronomes indefinidos, que podem ser variáveis ou invariáveis. Como pronomes, nós temos que lembrar que os pronomes têm a função de substituir ou acompanhar um nome indicando a pessoa gramatical aí. Se é a primeira, segunda ou terceira, singular ou plural. Aí também vai depender da tipologia pronominal, né? Que podem ser 6. Nós já vimos. Os pessoais do caso reto, que podem ser os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo ou de tratamento. Os possessivos, os demonstrativos, os interrogativos, os relativos e os indefinidos. Bom, como eu lhes disse, é uma aula bem simples de retomada de alguns conteúdos, né? Espero que todos tenham entendido. Quaisquer dúvidas, pelo WhatsApp. Bom dia a todos, até a próxima aula. Tchau!